Então, salve, salve, minhas feras. Vamos dar uma continuidade aqui e agora falando aí dos agentes externos, né, do relevo, tá? Em especial, esses agentes externos que são transformadores aí do relevo, que a gente vai falar hoje é sobre a ação da água no relevo, tá? A água é um agente muito importante, né, nessa transformação do relevo, tá? Então, os agentes externos, eles correspondem aí a essas transformações que desgastam, né, vão desgastar de alguma forma a rocha, né, as rochas, vamos dizer assim, no relevo. E os agentes externos, que a gente chama de exógenos, são as águas, o vento, né, o mar, as geleiras e os próprios seres vivos, né? Nós somos aí agentes também transformadores do relevo de forma exógena. Então, apesar de atingir toda a superfície terrestre, é preciso entender que determinados agentes, né, externos podemos encontrar com facilidade em determinada região que ela pode atuar, ou área que ela pode atuar. Um exemplo, as regiões que são altas, que têm uma altitude, né, e latitude aí elevada, a gente fala que pode sofrer com as ações das geleiras, né, que isso aqui é um agente aí mais importante, um agente transformador mais importante, ou seja, regiões aí polares, regiões que ultrapassam uma certa quantidade de altitude aí, tem essa questão aí da geleira que é um dos agentes externos. Então, a gente fala que dependendo da área de atuação, o agente externo mais evidente pode ser um ou pode ser outro, né? Pode ter mais de um, inclusive. Então, assim, o conjunto dessas alterações, né, que vai decompor aí a rocha, a gente chama de intemperismo, que vai ser, inclusive, tema do nosso próximo assunto, né? Próximo vídeo. Então, assim, esse processo de modelagem da paisagem, a da remoção e o transporte, a gente chama de erosão, né? A perda, né? A erodina está perdendo. E a sedimentação é a decomposição desse material, ou seja, está erodindo de um lugar e decompondo, né? Está caindo, aí está se agregando em outra área, em outro local. Então, isso que a gente chama de sedimentação. Não esquecer, a gente já falou isso aqui antes, tá? Mas a erosão aí é o transporte, é o desgaste, né, da rocha, e a sedimentação é o acúmulo, né, daquele material que um dia foi erodido. Então, assim, a ação que a gente vai estudar hoje é da água. Então, ela pode incluir aí ações fluviais, pluviais e marítimas, tá? Pluviais com P significa ações relacionadas aí à chuva. Fluviais com F é relacionado a rios, né? E ação marítima, né? Ação aí do mar. Então, o que acontece? A ação da água no relevo, a gente pode começar aí pela chuva, né? Que é a ação da erosão fluvial, né, com P, não esquecer jamais disso, e vai desgastar o relevo de imediato a partir do primeiro impacto da gota aí de chuva na superfície terrestre, né? Então, o impacto pode gerar aí uma enxurrada, né, que é o escoamento aí na superfície das águas da chuva, né, como a imagem aqui está mostrando, ou nas torrentes, né, que é o curso da água periódica, né, que é provocado pela chuva, ou seja, vai ter locais que vão ser tipo canal, né, que a chuva, uma vez escoada, né, vai gerar suas torrentes que vão levando aí os sedimentos, né. Então, pode ser dessa forma que a chuva vai desgastar aí a rocha, né, o relevo. Os rios, a erosão provocada pelos rios, ela vai ter o nome de fluvial, né, com F. Então, essas águas do rio, elas vão ser importantes nos processos erosivos ao longo das margens, né? Porque elas vão ser responsáveis pelo transporte de material, né? A gente vê essa imagem aqui, né? O rio aí bem bonitinho, levando aí a toda a matéria, né? E aí ele vai sedimentando. Geralmente os rios, né? Eles vão sedimentando nas curvas, né? Isso aqui é uma sedimentação trazida, nessa partezinha aqui, de algum local por esse rio, que ele vai nas curvas é, sedimentando, né? Vai decompondo, tá? Então, os deltas, né, são locais que os rios depositam seu sedimento na foz. A foz do rio é o final, né, ou seja, onde o rio vai se encontrar aí com o mar, e o delta, ele é formado por essa decomposição, né, o rio vai trazendo, né, toda a matéria e vai decompondo grande parte dela que não foi perdida no caminho nos deltas do rio. Inclusive, temos deltas bonitos aqui no Brasil, né, delta do rio Parnaíba, né, enfim. E tem também a erosão causada pelo mar, né, ação decorrente do mar, e aí pode ter duas situações, né? Eles vão modificar aí as formas do relevo litorâneo, né? E essa decomposição do mar a gente observa nas praias, né? Que a gente encontra as restingas, né? Que são aquelas faixas grandes aí de areia, né?
que são depositadas ao litoral. Nessa imagem aqui a gente mostra, vê bem nessas faixas de areia, né, as restingas, inclusive vem aí essa vegetação aí da restinga, acompanhando aí a faixa litorânea, né, do mar. Então, essa sedimentação acontece aí pela água do mar que vai trazendo, né, mas também acontece o efeito contrário, né, porque esse mesmo mar, ele pode aí causar as falésias, né, que são esses grandes paredões rochosos, né, que a onda do mar vai batendo, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é um ditado mais correto que existe, porque esses paredões aí, com o passar do tempo, né, ele vai erodindo, vai perdendo, né, então isso é uma forma aí, né, desse agente tão poderoso que é a água do mar, né, provoca aí uma rocha, né, em um relevo, né. Além da água do mar, da chuva e também do rio, a gente também tem as geleiras, tá? O trabalho das geleiras, eles são conhecidos aí como erosão glacial, né? Por conta da ação da gravidade, né? Os blocos de gelo eles vão se mover lentamente, né? E aí vai ocasionar certo tipo de desgaste, né? O próprio gelo e descongela, né? Também acaba fragmentando, né? Acaba quebrando aí as estruturas de rochas aí, é, dependendo da sua estrutura, né, vai fragmentar mais fácil ou mais difícil, mas enfim, essa situação da gravidade, né, e também desse gelo descongela vai gerar esse desgaste, tá? As geleiras, elas vão cavar um profundo vale, né, vale em U ou em V, né, os que são formados em V são conhecidos como os fiordes, né, inclusive na Noruega tem lindos fiordes, né, aquelas paisagens bonitas, mas percebam que esse fiord, isso é um exemplo de um fiord, inclusive da Noruega, e percebam que a formação em V, né? Olha aí o relevo, né? Em V, né? Então, essa formação a gente chama de fiordes. Então, esse congelamento de gelo, ele vai também desgastando, como eu falei, né? E vai levando o sedimento aí para o sopé, né? Vai debandando aí esses sedimentos, né? Em acúmulo aí o sopé, que seria mais ou menos essa imagem aqui, essa primeira, e sopé das montanhas. E aí a gente chama de morainas, né? As morainas, né? Que vai ser formadas aí por essa questão das geleiras, tá? Então, na aula de hoje só foi isso, gente. A gente falou só apenas dos exemplos aí dos agentes externos relacionados à água, tá? Ficamos aí para uma próxima. Até breve e forte abraço.